Programa Ponto de Contato. Oferecimento ContactNet. Criação e produção ABT. Olá, internauta da Just TV, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso Ponto de Contato desta terça-feira. Ponto de Contato é um programa criado e realizado pela ABT, Associação Brasileira de Teleserviços. Para saber mais sobre a nossa entidade, é só você visitar o nosso site www.abt.org.br. Lá você encontrará notícias sobre o setor de teleserviços, encontrará também os nossos próximos cursos, as nossas palestras do Papo Café e Companhia e também as notícias quentinhas, fresquinhas a respeito da 4ª edição nacional do Prêmio Nacional de Teleserviços, cuja festa de entrega dos troféus às empresas que se destacaram com seus cases este ano será no dia 17 de outubro no HSBC Brasil. Mas nos próximos programas nós vamos comentar ainda mais sobre esse nosso prêmio. Para você participar do nosso programa também é muito simples. Basta que você mande a sua pergunta, a sua questão para o nosso entrevistado de hoje. É só você utilizar esse campo que tem logo abaixo da nossa telinha. Você coloca ali o seu nome, o seu endereço, pode colocar a cidade da qual você está falando e depois, na semana que vem, todas as pessoas que participarem, todos os internautas que participaram e que vão participar do programa de hoje, estarão concorrendo ao sorteio do livro do Rui Leal, Super Dicas para um jovem escolher bem a sua profissão. Esse livro do Rui Leal nós iremos sortear a todos aqueles que participaram ao longo deste mês do nosso programa e que participarão hoje fazendo entrevista, fazendo perguntas também para o nosso convidado. Se você perdeu alguma das nossas entrevistas ou quiser ver todas aquelas que nós já fizemos desde o início do nosso programa, é muito simples. Basta que você entre no hot site do programa, tá? É www.justtv.com.br/ponto de contato. E lá você vai encontrar o menu com todas as nossas entrevistas. Reciclare, consultoria e treinamento. Ela nasceu da união entre duas trajetórias de sucesso. De um lado, nós temos a vivência acadêmica do professor Edson Andrades, palestrante e escritor, psicólogo e MBA pela USP, e é o nosso convidado desta tarde. De outro, nós temos a experiência mercadológica de Cláudia Garbim, uma executiva que dirigiu as áreas de call center, atendimento e vendas de grandes empresas. E assim, no ponto de contato de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais do conceito Reciclare, através das nossas curiosidades. O conceito Reciclare, através de programas de treinamento e consultoria, expressa a vocação para desenvolver novas habilidades e descobrir novos caminhos para que o negócio da empresa alcance o crescimento e o resultado desejado. É preciso, por exemplo, reciclar opiniões. Por isso, o conceito Reciclare para as empresas tem a finalidade de aumentar a sinergia entre os colaboradores, aprimorar o capital humano e os demais valores intangíveis, sempre objetivando os resultados concretos da empresa. É preciso também reciclar as relações. Por isso, a Reciclare aposta também no preparo daqueles que representam a empresa, despertando-lhes um olhar mais humanista. Pois não basta simplesmente compreender e satisfazer o cliente hoje em dia, não é mesmo? É preciso satisfazer a pessoa que há nele com uma atuação ética e voltada para o todo. É preciso também reciclar as atitudes. Portanto, a Reciclare procura difundir no meio corporativo a necessidade de proliferar as ideias autossustentáveis, aquelas que não exaurem os recursos sociais
nem ambientais, não é mais hora de discursar sobre o sustentável, mas sim vivenciar o que ele representa. E é sobre a Reciclare que nós vamos também conversar hoje com o nosso convidado, Edson Andrades. Vamos então à entrevista? O Edson Andrades, ele é graduado em Psicologia pela Universidade de São Marcos, com MBA Gestão em Varejo pela FIA-USP. O Edson Andrades também é colunista do Jornal dos Concursos e Empregos e da Folha de Pernambuco. É ator pela Fundação das Artes, ex-diretor de RH e Desenvolvimento Organizacional. Implantou áreas de treinamento, desenvolvimento, recrutamento e seleção nos segmentos de varejo e call center em diversas empresas. Também é professor universitário das áreas de administração e marketing e recursos humanos. É escritor e atua ainda como consultor e palestrante nas principais empresas nacionais e multinacionais do país há mais de 7 anos. O Edson destaca-se também por sua performance teatral, motivacional e irreverente ao transmitir informações que geram conhecimento. Além de tudo isso, o Edson também é escritor. Ele já escreveu 2 livros. Um deles é este, Como Perder o Emprego com Competência. Olha só que título sugestivo. Como Perder o Emprego com Competência. E também este outro, o Seja Admitido para Sempre, a empregabilidade em suas mãos. Estão vendo aí? Então é um pouco sobre os livros, sobre a atuação do Edson como palestrante, como também ator, como é que ele utiliza esta verve de ator em suas palestras e também sobre a Reciclare. Tudo isso nós vamos conversar no nosso ponto de contato de hoje. Edson, muito boa tarde. É um prazer para o ponto de contato, para a ABT, recebê-lo aqui em nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, é um grande prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E se você quiser participar aqui do nosso bate-papo, você já sabe, é muito simples. Basta que você mande a sua pergunta, a sua questão para o Edson, nesta parte que está logo abaixo da nossa telinha. E com prazer ele vai responder, não é? Edson, quais são os principais serviços e produtos existentes na Reciclare, consultoria e treinamento? E qual é o diferencial da Reciclare em relação às outras consultorias? Bom, boa tarde a todos. A Reciclare hoje ela está apoiada em 3 pilares, que são palestras, né? Palestras motivacionais, palestras voltadas para atendimento ao cliente, vendas, marketing. Eu digo sempre, Humberto, que motivacional é o método, né? Não é o conteúdo. Então, eu quero uma palestra motivacional. Então, motivacional é o nosso método, né? Acho que a gente pode dar uma palestra técnica, mas de forma motivacional. Nós temos também hoje os treinamentos, né? Os treinamentos onde nós temos um guarda-chuva que a gente chama, né? Que é o método professor atendimento, que é um método onde nós usamos as ferramentas de teatro como base, como ferramentas facilitadoras para o aprendizado, né? Dos nossos participantes. E aí nós temos alguns produtos, né? Algumas marcas debaixo do professor atendimento. E temos também um outro pilar, que são treinamentos via web. Na realidade a gente chama de jogos, né? Que são conteúdos de treinamento, que nós temos como um parceiro grande agora, um grande parceiro que está conosco, conteúdos de treinamento dentro do ambiente web. E aí você consegue proliferar o treinamento, coisa que o presencial a gente tem um certo limite, né, no presencial. E via web a gente consegue fazer isso em grande escala. Então, os 3 pilares. Ainda mais no setor, por exemplo, no setor de call center, não é? Onde que você tem a dificuldade de tirar os teleoperadores da sua operação para, de repente, participar de um treinamento. E nesse caso, como você está falando, a coisa realmente facilita e bem, né? Facilita muito, e também a questão de custo, né, Humberto? Porque hoje você, para iniciar, né, para um operador, ou seja, qual for o profissional, né, principalmente call center, iniciar sua atividade,
ele tem um tempo de treinamento e esse tempo é custeado pela empresa, né? Então aí o treinamento via web facilita isso, encurta esse tempo sem perder a qualidade na aprendizagem. Quer dizer, ele vai aprender, inclusive o grande diferencial desse produto é que a gente tem ainda indicadores, né, que nos ajudam a mensurar a performance dele. Esse tipo de treinamento ele não vai tirar, não vai subtrair o treinamento presencial, claro que não, mas ele complementa, ele ajuda o presencial. O presencial, eu sempre falo, né, que o presencial, aquela coisa do olho no olho, né, você estar num ambiente dentro de uma sala com as pessoas, faz toda a diferença, mas em alguns momentos a gente precisa que isso seja feito em grande escala e aí o treinamento via web ajuda muito. Agora, Edson, você nos contou aqui que lá na Reciclare vocês têm um guarda-chuva onde existem vários produtos e tudo mais. E o que acontece, por exemplo, se uma empresa tem um determinado problema ou quer um treinamento diferenciado? Como é que vocês também fazem esse tipo de trabalho? Fazemos. Eu até digo que o nosso core, né, nosso core business da Reciclare é solução. A gente chama de solução integrada, né? Solução integrada no âmbito de treinamento. Claro que nós trabalhamos também com treinamentos convencionais, nós temos parceiros para isso, ou nós mesmos ministramos, mas hoje uma das nossas especialidades é justamente isso. O nosso cliente, né, ele demanda, olha, eu estou com um problema. E geralmente é um problema que ele fala assim, olha, eu não quero mais aquelas coisas normais e entra numa sala de aula e professor-aluno, eu queria alguma coisa um pouco diferenciada. E aí a Reciclare hoje tem, na nossa divisão, nós temos dentro da Reciclare uma área de desenvolvimento, onde nós desenvolvemos treinamentos, cursos, jogos específicos para aquelas necessidades. Recentemente mesmo nós criamos um jogo chamado Construindo o Cliente e nós aplicamos numa construtora que queria falar um pouco sobre atendimento ao cliente. Então a gente desenvolveu esse jogo. Agora você imagina, Humberto, engenheiros, né, pessoas que estão numa área muitas vezes técnicas, trabalhando em cima disso. E para o ramo de call center e teleserviço, nós temos vários produtos que nós desenvolvemos sob medida. Então, para aquela necessidade. Eu digo que nós temos alguns produtos debaixo do professor atendimento, que é o método, mas são produtos que têm um desenho já pronto. Então, por exemplo, nós temos o Posso Ajudar, temos o Venda em Cena, temos o Cliente Oculto, temos o Avante, mas são programas que já têm um desenho, mas o conteúdo nós customizamos. Customizamos o conteúdo para aquela necessidade. Eu assisti uma palestra do Edson semana passada num evento de televendas da Cliente SA. E justamente ele ficou com um daqueles horários ingratos, não é? Pós o almoço. Então, acho que tem sempre num congresso existem aqueles dois horários ingratos. Ou é depois do almoço ou quando você fica como o último palestrante. Final, né? Não é? Você fala, vou ter pouco quórum aí, a minha mensagem não vai ser ouvida por muita gente. Mas, simplesmente depois do almoço, o Edson conseguiu levantar ali a plateia, fazer com que ela prestasse atenção naquilo que ele estava falando, na mensagem que ele estava dando. Só que primeiro ele utilizou de um recurso que eu acredito que seja um recurso não só de palestrante, mas o seu recurso teatral ali, né? Para depois, quando a plateia já estava aquecida, prestando atenção naquilo que ele estava falando, aí sim ele deu a mensagem, vamos dizer assim, a mensagem séria do negócio. Foi isso que você usou mesmo? Foi isso mesmo, Humberto. Inclusive, são técnicas que a gente usa quando vamos falar ao público, né? Que é justamente esse quebra-gelo, né? Esse aproximar a plateia de você, para que ele possa te ouvir a sua mensagem. Se você já entra diretamente no conteúdo, por mais interessante que seja, ainda mais após o almoço, você tem às vezes uma dificuldade de retenção, né? De absorção do conteúdo. Inclusive nós trabalhamos também com treinamentos onde nós ensinamos, nós treinamos as técnicas das palestras, né? Eu vejo muito isso, Humberto, às vezes pessoas que têm um conteúdo fantástico, sabe do que está falando, tem um currículo extremamente alinhado e apropriado para aquele assunto, mas falta forma,
falta aquela coisa de ganhar a plateia. E para isso, minha gente, existe técnica, né? Técnicas que você pode usar, que vão te ajudar, né? Vão facilitar. E a Reciclare também desenvolve cursos, treinamentos nesta linha e com base, né, no método professor atendimento, que é o nosso método que usa técnicas de teatro, a jogos de teatro. Não é para você ser ator, não. Eu vou montar uma peça de teatro. Não é isso. Mas as técnicas de teatro ajudam em vários aspectos. Na oratória, principalmente. Uma delas é, por exemplo, a percepção de cena, percepção cênica. Não sei se já aconteceu com você, Humberto, de pessoas estarem dando uma palestra, mas elas se dirigem mais para um lado e parece que o outro lado a plateia fica ali meio que a ver navios. Então, você jogar com isso, você usar o palco, né? Usar para teu favor. E para que as pessoas se sintam com você ali junto. Né? Então, tem algumas técnicas para isso. Me parece também que você tem aí, nas suas palestras, existe dependendo dela, evidentemente, existe alguns momentos em que o público, né, participante, a plateia participa ativamente da palestra que você está realizando, né? Inclusive eu vi isso em algumas imagens que você mandou para a gente, não é isso? Vamos colocar as imagens aí, e o Edson vai nos narrando, ok? Aí a gente estava contando um pouquinho de como funciona nesse mercado do call center, né? Não sei se chega, acho que não tem aí de plateia, né, da plateia, mas eu uso muito a performance. Essa imagem é uma imagem de um dos cursos nossos que chama Venda em Cena. Ali atrás, por exemplo, nós temos um cabide cheio de adereços e aí as simulações elas acontecem onde eles vão se vestindo, né, de clientes e estão treinando essas simulações. Eles se vestem tanto de clientes como de vendedores. Isso, ou de operadores, a única né? coisa assim, né? A única coisa que é combinada é que o cliente ele já entra em cena, né, com uma objeção pré-estabelecida. Mas o vendedor, o atendente, quando a gente faz isso para call center, o atendente não. O atendente ele tem que exercitar realmente seu poder de superação de objeções, né? Sei. Então esse é um dos nossos produtos aí, o Venda em Cena. O Venda em Cena é muito interessante, inclusive, ele foi desenvolvido para call center, porque ao término do Venda em Cena, a operação sai com um leque de superação de objeções que eles mesmos desenvolvem durante o trabalho. Então é uma simulação que é feita, aquela que a gente já conhece, mas ela tem todo um contexto onde eles conseguem aprender realmente na prática, né, a como lidar com o cliente em situações inusitadas, muitas vezes, que é o que a gente sabe que acontece no call center. Né? Com certeza. O Edson, como que você enxerga a questão dos recursos humanos nas organizações de teleserviços, né? Porque a gente percebe também o seguinte, que quando existe assim um corte de gastos dentro da empresa, o primeiro lugar, assim, a primeira parte que se corta é justamente a verba destinada para cursos, para treinamento. Quando se realmente isso daí, você tá lapidando o funcionário, você está dando mais condições para que ele atenda o cliente, né, da melhor forma possível. Então, como que você enxerga essa questão de recursos humanos hoje nas organizações e principalmente em teleserviços? Muito bem. Eu fiz psicologia, me formei em psicologia, mas sempre com foco em psicologia organizacional. E eu sempre percebi, Humberto, uma deficiência nas áreas de recursos humanos, e falo porque eu também já atuei nisso, também já cometi esse tipo de falha. Que nós acabamos criando a área de recursos humanos uma área muito tarefeira, uma área onde apenas faz, mas ela atinge o efeito e raramente a causa. O ser humano, segundo até uma teoria das 3 dimensões do John Eric Pestalozzi, ele divide o ser humano em 3 partes: cabeça, que está o conhecimento; mão, que está a habilidade; e coração, que está a nossa atitude. E aí junta com o CHA, né, o famoso CHAI, né? Cabeça, conhecimento; e mão, habilidade. O que nós nos preocupamos muitas vezes é em desenvolver essas 2 coisas, o conhecimento e a habilidade. Claro que tem que fazer isso. Acontece que o nosso colaborador, nós só vamos conseguir reter o nosso colaborador quando a tarefa tiver um significado para ele.
E o significado está muito mais ligado às suas atitudes, ao coração, aí sendo bem romântico, né? Do que propriamente a outro tipo de habilidade dele, ou de competência. Então, o conhecimento ele vai desenvolver, o conhecimento vai aprender, porque está aqui, né? Ele vai receber tanta informação que ele vai aprender. A habilidade, a gente sabe que o ser humano aprende por repetição, de tanto fazer alguma coisa, ele aprende, mas tem que querer. Eu digo que se cabeça é o conhecimento, é o saber, mão é a habilidade, é o fazer, coração é a atitude, que é o querer. E eu acho que hoje nas organizações desenvolve-se pouco, investe-se pouco no querer. Eu acho que a entrevista de seleção, por exemplo, ao invés de nós perguntarmos assim, o que você já fez? Quais são as suas aptidões? Desculpa, mas tudo isso já está no currículo. Eu perguntaria o seguinte, qual é o teu sonho? O que você gosta de, o que te realiza em fazer? E isso tem assim, nós temos provas disso. Por exemplo, Humberto, eu nunca vi um pianista ou um tecladista, um baterista, um guitarrista com tendinite ou tenossinovite. Mas operadores de telemarketing a gente vê toda hora. Então, qual é a diferença? Se lesão por esforço repetitivo, ambos têm. Só que um tem significado, talvez, e outro não tem. E eu vejo que no call center... E o pianista e o tecladista faz aquilo com prazer. É com prazer, com prazer. Não que o teleoperador não faça. Existem teleoperadores e teleoperadores. Exatamente. Não é? Mas a maioria é isso. Nós já falamos aqui com outros entrevistados, né, que muitas vezes o teleoperador ele tem vergonha de falar que ele é dessa profissão. Eu sou o teleoperador. Não é? Isso a gente viu muito no Congresso de Televendas. É verdade. E essa vergonha por quê? Porque ainda existe um pouco desenvolvimento, pouco investimento nessa coisa, né, da retenção. Eu até brinco que a gente podia trocar, né, os recursos humanos, o famoso RH, em vez de ser recursos humanos, a gente troca por retenção humana. Vamos investir mais em reter pessoas. Né? Nos preocuparmos. Quando a pessoa sai, mas saiu, tem um monte entrando. Não tem um monte entrando, não é que tem um monte entrando, mas por que saiu? Por que nós perdemos alguém? Ou perdemos para o mercado, que é uma preocupação que tem que ter, ou perdemos para a concorrência, então assim, tem alguém fazendo melhor do que a gente, por que perdemos? Ou demitimos a pessoa, e aí temos um problema de seleção. De qualquer maneira, qualquer um desses três pilares tem que ser estudado e analisado. Né? Tá certo. Nós já temos aqui pergunta de um internauta, o Edson Luiz, São Paulo. Edson, muito obrigado por você estar participando do programa. É isso aí. E mandar. Só que o dele é com demudo. Demudo. O seu é com o I, mas não deixa de ser xará. Né? Obrigado por sua pergunta aqui ao seu xará Edson. Ele diz o seguinte: em palestras motivacionais, né, as empresas sempre propõem ou promovem palestras motivacionais. Mas até que ponto essas palestras surtem efeito para funcionários desmotivados? Pergunta difícil, hein? Olha, a palestra motivacional, ela é muito interessante, acho que tem que ter. A gente é o combustível, né? Mas ela precisa ser seguida de um programa, nem que seja um programa interno de desenvolvimento, né? Dá para fazer um trabalho assim motivacional isoladamente? Dá. As pessoas no dia elas vão se sensibilizar, vão parar para pensar, mas é interessante que se você quer investir de verdade, faça a palestra como um divisor de águas. A partir daí você cria um programa interno, um programa que vai, a partir dali, que possa alterar, mudar realmente o andamento interno da empresa, né? Palestra motivacional, eu faço muito, nós temos agora palestras de final de ano, somos muito solicitados para palestras do final de ano, e tem que fazer. Eu faço uma palestra, porque a palestra motivacional, ela vai despertar nas pessoas, talvez um olhar para o negócio que ela não tenha pensado ainda. Então, pode acontecer da pessoa, após uma palestra, ela fala, opa, parei que eu acho que estou no lugar errado, acho que isso aqui não tem nada a ver comigo. Pode acontecer. É um risco que você corre, mas eu digo que é um risco bom, porque você está fazendo as pessoas refletirem. Ultimamente, a gente tem tido bastante sucesso em palestras motivacionais, porque as pessoas refletem, buscam desenvolvimento. E tem uma coisa, Humberto, que é muito interessante, que eu queria falar aqui. A carreira das pessoas, ela é individual, as carreiras são individuais. A carreira é individual.
A gente não pode transferir, falando aí para o nosso internauta, para o nosso, né, alguém que trabalha em empresas, não podemos transferir o desenvolvimento da nossa carreira para a organização. Não, a organização tem a sua função, mas a carreira é nossa. Então, uma palestra pode despertar isso. Eu conheço pessoas, né, tenho assim cases de pessoas que após uma palestra nossa, ela voltou para a escola, por exemplo. Começou a voltar a estudar. Então, poxa, que bacana, né? Então, surtiu algum efeito. É isso que as empresas precisam tomar conhecimento, vamos assim dizer, justamente a questão da continuidade de um treinamento, não é? Então você dá, como você está falando, eu dei um treinamento, fui chamado para dar um treinamento motivacional, mas se depois não existe alguma coisa para complementar essa palestra motivacional, se não existe uma continuidade, né, através de algum treinamento, ou de um programa de capacitação, ou de reconhecimento, meritocracia, enfim, alguma coisa assim, é claro que ela se perde ali no tempo. Né? E depois a culpa vai ser sempre do palestrante, não é? Do comunicador. Não é? Eu digo, Gilberto, que assim, um conselho que eu dou sempre, continue chamando para palestras motivacionais, pode continuar, mas acabou a palestra, na semana seguinte, no meio da semana, chame as pessoas e faça um brainstorming da palestra. O que a gente aprendeu? Eu até, inclusive, a gente libera sempre essa pergunta, a gente pode filma a palestra. Filma aquele dia, aquele momento, depois começa a passar em trechos, em drops para as pessoas, para ir relembrando aquilo, para perdurar. Mas, porque surte efeito, vai surtir efeito sim, mas não pode também ficar uma coisa isolada, fez a palestra no sábado, segunda-feira ninguém mais fala naquele assunto, não, você tem que continuar, é semear, né? É semear. E isso é uma tarefa do supervisor, do chefe, não é? Que tem que, depois que o seu funcionário voltou de um treinamento desse, perguntar, como você está falando, o que achou, foi interessante, vai ser aplicável aqui para o seu trabalho, não é? E até também importante, muitas vezes a empresa também pedir para que o palestrante ou que o treinador faça um trabalho junto com os superiores, não é? Com os supervisores, com os gerentes e tal, para saber como pode cobrar ou avaliar na prática aquilo que você passou através dessa apresentação, dessa palestra motivacional ou com outro título, não é? É verdade. Nós temos, inclusive, um programa chamado Líderes de Mudança, que é justamente isso. Assim, eu sempre digo o seguinte, vamos fazer uma palestra motivacional ou qualquer tipo de curso, né? Mas a palestra motivacional, principalmente, que geralmente é aquela que abre. A palestra motivacional ela tem a função de desarmar, né, de quebrar um pouco as resistências das pessoas para depois você entrar então com o programa. Chame os líderes, diretores, todo mundo tem que participar dessa palestra para alinhar o conceito. A partir daí, você então entra com algum programa. O Líderes de Mudança, por exemplo, é um programa desse, que ele vai desenvolver o que a gente aplicou lá na palestra inicial. Edson, o tempo é muito rápido, né? Quando o papo é bom, quando a conversa é boa, ele se vai assim rapidamente. Mas eu queria que nesses minutos finais você comentasse bem rapidamente sobre o conteúdo, né? Qual é o tema e porquê desses dois livros, o Seja Admitido para Sempre e Como Perder o Emprego com Competência, tá? Primeiro foi o Como Perder o Emprego com Competência, que eu escrevi esse livro em 2007. Isso foi devido à minha carreira na área de recursos humanos, onde eu percebi que muitas pessoas pareciam que faziam de tudo para perder o emprego. Parecia que fazia de tudo. E aí, quando a empresa decidia demiti-las, aí começava a chorar, Humberto. Meu Deus, por que está me mandando embora? Aí eu entendi, eu falei, peraí, isso aí acho que dá um livro, né? Então, aí, na realidade, claro que o livro ensina como não perder o emprego, né? São dicas, mas são dicas preciosas e simples que as pessoas podem evitar. Então, na realidade, o livro vai mostrar coisas que você pode evitar e que muitas vezes estão ao seu alcance. Seja Admitido para Sempre é uma coletânea de artigos, nós escrevemos para o jornal, e certa vez alguém disse, Edson, por que você não faz uma coletânea de alguns dos melhores artigos? E então escrevemos Seja Admitido para Sempre, que ele tem um teor da empregabilidade em suas mãos, que é aquela coisa do intraempreendedor. Quem é o intraempreendedor? É aquele que é um empreendedor dentro da empresa do outro, que é a pessoa que se sente dona do pequeno negócio. Então, você que está numa PA, por exemplo, esta PA é a tua unidade de negócio, é a tua oportunidade. Não perca isso, né?
Edson, para quem quer conhecer melhor o trabalho da Reciclare, o teu trabalho, da Cláudia Garbim, como poderá fazer? E-mail, site, telefone? Isso, nós temos o nosso site, né, que é reciclareconsultoria, tudo junto, .com.br. O nosso telefone é 3129-3540 e nós temos também o 3473-8383, são 2 telefones. E o meu e-mail, se quiser falar comigo, é Edson com I, edson@reciclareconsultoria.com.br. Estamos também no Twitter, Facebook, né, as redes sociais aí, e estamos aguardando você. Edson, muito obrigado por sua participação no Ponto de Contato, realmente foi muito bacana a gente saber um pouco do seu trabalho, das suas palestras, das suas apresentações e também conhecer um pouco da Reciclare, que evidentemente a gente vai ter um espaço aqui para a Cláudia também fazer uma visita e comentar também sobre as novidades da Reciclare, tá bom? Muito obrigado, sucesso para você nas suas palestras e até um nosso próximo encontro, tá bom? Muito obrigado, parabéns para a ABT, né, por esse programa. Muito obrigado pelo convite, estarei aqui sempre que for convidado. Ok, vamos então agora à nossa agenda da semana. Dias 29 e 30 de setembro acontece o 6º Congresso de Meios Eletrônicos de Pagamentos no Transamérica Expo Center em São Paulo. Para você que quer saber mais detalhes sobre esse congresso, entre no site www.febraban.org.br/CMEP. E a Corp Business realizará a primeira edição de Remuneração Estratégica e Benefícios. Será no dia 29 de setembro, no Hotel Pullman, Ibirapuera, aqui em São Paulo. Para maiores informações e participação, você deve enviar um e-mail para vanessa.moreira@corpbusiness.com.br. O nosso ponto de contato dessa terça-feira vai ficando por aqui. Na próxima semana, sempre às 3 da tarde, nós teremos um novo encontro com um novo convidado, um novo entrevistado. Eu espero por você. Até lá!